enviados para trabalharem sem recompensa, para servirem sem receber pagamento ou amor, enviados para serem ignorados, desconhecidos, para suportarem escárnios, desprezos e até zombarias, enviados para trabalharem exclusivamente para Ele. Assim, Margaret Clason definiu, sintetizou a vida daqueles que são conhecidos como os pioneiros da obra missionária. A vida dos guerreiros da Amazônia, dos pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que, embrenhados pela selva, entram adentro, simplesmente em busca de uma única alma que perdida possa se encontrar. Vão atravessando esses rios, as matas, os canais do Amazonas, sem temer os perigos. Decidiram abandonar tudo, o aconchego do lar, a proximidade da família, os sonhos da vida, e decidiram finalmente entregarem suas vidas em favor das vidas perdidas. Você já foi impactado por uma história de vida? Se não foi, hoje o será. O Tria Missionária vai apresentar a história do pastor Allenberg, que está a mais de 10 horas daqui distante de Manaus, ali na sua comunidade, no beiradão do rio, levando a boa semente do Evangelho. Ele e sua família tiveram experiências singulares, experiências na mata, experiências no rio, experiências junto à sua comunidade. Fique conosco, o Tria Missionária está começando agora. Tria Missionária hoje se encontra no município de Beruri e hoje nós temos o privilégio de ter conosco um obreiro, pastor Allenberg. Pastor Allenberg, que está já há 6 anos aí nessa jornada pelos esses rios e matas da Amazônia. Pastor Allenberg, o senhor hoje, qual é o seu campo e que distância ele se encontra do município de Beruri, da cidade de Beruri? Nós estamos pastoreando pela graça de Deus, pelo privilégio que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nosso pastor Jonas, a Convenção das Assembleias de Deus, nos concedeu esse privilégio. Agradeço a Deus pela honra e o privilégio de poder pastorear nessa igreja maravilhosa. Um abraço ao pastor Jonas, a toda a diretoria da igreja, a toda a liderança, pastores no estado do Amazonas. Para mim é uma honra, um privilégio de poder hoje pastorear essa mãezona. Na localidade de Itapuru, Rio Purus, com a distância de 4 horas de canoa da cidade de Beruri até o campo atual onde nós estamos. Ok, pastor Allenberg, já são 6 anos de jornada. Ao longo desses 6 anos de jornada, certamente o senhor teve diferentes experiências de vitória, de cura, sim, de livramentos. Nós estamos aqui, de um cenário que é o cenário muito típico da região amazônica, que é mata, casas flutuantes de outro lado ali, embarcações. E como é lá o local onde o senhor estava e quais foram as mais marcantes experiências que o senhor tem vivido? São inúmeras as experiências que Deus nos concedeu no campo, como livramentos de morte, curas, milagres, maravilha que Deus operou. Eu lembro-me de uma vez que nós estávamos realizando 10 casamentos na comunidade, em que nós não conseguimos o material para fazer ali o comes e bebe. E um belo dia eu chego com Deus, já um pouco angustiado, sem saber o que fazer, e disse para Deus: Deus, não tenho para onde correr e nem a quem recorrer para essa alimentação chegar até o povo, Senhor. O que eu devo fazer? Imediatamente o Espírito Santo bradou ao meu coração: pegue um arrastão e vai para a praia. Mas só que aquele período estava ruim de peixe. Eu corri para a praia, chamei um genro meu e disse: meu filho, vamos à praia. Ele disse: fazer o quê, pastor? Eu disse para ele: meu filho, o Espírito Santo falou comigo, vai à praia, leve o arrastão. Eu fui à praia. Quando nós chegamos na praia, tinha 4 cardumes grandes de peixe dormindo na praia. Isso era 6 horas, eles param na praia para dormir e continuar subindo o rio. Quando nós lanceamos, nós enchemos uma canoa grande de tantos peixes naquela noite. Isso é uma das experiências que Deus me deu, como por exemplo também um dia fomos serrar um madeirame, para
construir a igreja. E quando eu fui ver o material, eu fui sozinho. E na caminhada eu senti que algo estava me acompanhando. Mas eu olhava e não via ninguém, não via nada. E de repente, quando cheguei no local, peguei, vi a madeira que nós íamos levar para a igreja. Quando eu voltei ao mesmo local, vi que tinha vários rastros de onça, aqueles rastros muito grandes. E eu continuei caminhando e orando a Deus e sentia que algo todo o tempo estava acompanhando. Mas também sentia que a mão de Deus estava ali nos guardando. Pastor, o senhor tem falado sobre dois aspectos bem característicos da vida do obreiro. Um foi a providência divina e outro foi o livramento. Sim. Nós estamos no Rio e é de se imaginar, quem aqui não vive, que em qualquer momento há peixe no rio. Isso não acontece. Não, não é assim. Há períodos diferentes no rio. Período de enchentes, que quando está muito cheio fica muito escasso. O peixe, ele vai para muito longe, para onde tá, a água alcança, ele vai para a beira, né? E quando o rio enche, aquilo fica só um mar d'água, então o peixe se espalha para muito longe. Então, quando novamente seca o rio, é que a gente começa a ver o peixe novamente. E nesse caso, o obreiro tem que ir em busca de peixe dentro lá, bem dentro da mata, nos lagos onde possa estar. O senhor falou de segundo aspecto, foi o aspecto do livramento de Deus. Sim. Houve outras situações em que, porque é muito comum, nós vivemos estando a 6 horas distantes da cidade mais próxima, que a pessoa adoeça e os recursos não estejam presentes. Sim, há situações que aconteceu de filhos adoecerem, irmãos adoecerem. Por exemplo, agora no período da Covid, em que toda a igreja estava parada, as portas ficaram fechadas, em que o único médico da comunidade era o Senhor Jesus. E a única pessoa que eles recorriam era o pastor. O pastor nessa hora ele não tinha que ter medo de doença, o pastor nessa hora ele tinha que ser super homem, super pastor, querendo ele ou não. O povo espera isso do pastor. Então, se o pastor tivesse medo, eles iam olhar e dizer assim, esse não é homem de Deus, ele não trouxe aqui a solução para nós, ele é igualmente nós, tem medo, ele tem pavor, ele não tem Deus na vida dele. Como é que fica, no caso, a preocupação, cuidado com a família? Sua esposa não pôde estar conosco hoje aqui, mas com certeza, né, existe uma preocupação com filhos. Como é que tem sido isso administrado? Primeira, a minha fala é concernente ao chamado meu. O meu chamado, ele não veio só para mim. Ele veio para mim, para minha esposa e para meus filhos. Quando Deus me chamou, também chamou a minha esposa. E quando a minha esposa disse, meu bem, para onde você for, para onde o Senhor lhe levar, eu estarei contigo. E os meus filhos a mesma coisa, disseram, pai, para onde o Senhor for nós iremos, porque o Senhor está nos chamando, então Ele vai cuidar de nós. Então foi isso que aconteceu. E tornando aquilo que eu lhe falei, nós oramos pelas pessoas no período difícil de Covid, mesmo correndo o risco de adoecer, né? E o Senhor Deus fez milagre e maravilha na comunidade onde nós não tínhamos como correr a cidade para que o povo fosse tratado. Nesse período, quem cuidou deles, de todo esse problema de Covid, foi o Senhor Jesus, por meio da oração. Pastor, nós estamos aqui, ó, você pode ver a imensidão do rio. Quando vocês vão evangelizar, tem casas, é muito escasso e grande o espaço entre uma casa, sim, por vezes meia hora, por vezes 1 hora, 2 horas de distância, sim, até para encontrar uma casa. Como é lá na comunidade onde o senhor está hoje? Há uma distância de algumas casas e algumas comunidades. Vocês atravessam muito o rio, já tiveram alguma situação assim, em que ficou bem arriscado? Sim, teve mais difícil, como por exemplo, eu me alagar no meio do rio, de frente de uma reserva, né? Bem no meião, e a canoa sair indo para distante, e eu ter que nadar atrás da canoa, e os botos estão boiando em volta da gente, assim, né? Ainda chamando quase que pelo meu nome, né? Meu pastor Allenberg, e o boto boiar e fazia... Mas é Deus que nos guarda, o Senhor que nos protege, acampa os seus anjos ao nosso redor, né? Então eu sou grato a Deus. Medo a gente sente, a gente tem um pouco assim de medo, mas a confiança maior que o medo é no Senhor,
que Ele vai nos guardar, nos proteger. Houve outras situações em que pegamos temporal com toda a família no meio do rio e de repente a ronda quebrar e não ter o pino para colocar na polpa da ronda e eu ter que arriar a ronda em cima da coxa, sabendo que ela ia queimar a minha coxa todinha e eu mesmo assim arriar e só dizer para Deus, Deus, eu preciso chegar na minha casa, não sei nem para onde é mais a beira, mas eu fechar os olhos ali e começar indo com a ronda em cima da coxa. Mesmo A roda assim, que o senhor fala é o motor. um motor. E aí a gente, quando eu pensar que não, a gente já vinha chegando réis à beira. E chegar em casa sentindo o ardor na coxa, né? Mas eu não poderia dizer para meus filhos, para minha esposa, nós estamos numa situação difícil. Quebrou o pino para não desesperar eles, eu procurei aguentar aquilo. E quando chegar em casa, eu ia olhar para ver se estava queimado a minha coxa. Estava vermelho somente, mas não estava queimado. Isso seria uma queimadura de alto grau, porque o motor, ele vem a ponto, ele vem tão quente que a água quando bate, ela frita na hora, né? Ferve, aquilo evapora. E naqueles momentos não aconteceu nada, Deus não deixou. Tá. Nós estamos vendo o motor ali, para que as pessoas que não conhecem o que é o pino do qual tem aquela parte azul, tem um pino que está encaixado na canoa. O senhor fala daquele que quebrou, exatamente, aquele que quebrou. Então, o senhor precisou sustentar o motor sobre a sua perna para poder conseguir levar a família segurança até sua casa. 1 hora até chegar em casa. É muito típico, né? O modo de locomoção do obreiro são canoas pequenas, em que nós estamos vendo, foi uma pequena embarcação que passou e a água está entrando aqui dentro. Ó. Uma pequena embarcação que passou. Quando vocês estão navegando então no rio, se deduz que grandes embarcações consigam colocar a canoa a uma exposição bem maior de perigo. Isso. Já aconteceu situações assim? Muitas e muitas. Nós já chegamos a um momento que passou recreios muito grandes, né? Com banzeiros muito grandes, e a gente está com uma quantidade de pessoas dentro da canoa que está como aqui agora, olha só a água, bem rés assim, ó. Esse perigo que nós estamos aqui enfrentando, isso é nosso dia a dia, né? A água reza a canoa e quando o banzeiro vem, ele passa aqui, a gente todo tempo tirando água, mas a gente acostuma, por exemplo, o menor movimento, olha só, qualquer movimentinho, ela já derrama, né? Então isso acontece muito no nosso cotidiano como pastor no campo. E a gente aprende a acostumar com isso, né? Por exemplo, vai alagar, a gente vê que vai alagar mesmo, a gente observa o que é mais perigoso, a gente pula na água para sustentar a canoa. No caso, se tivesse criança, alguma mãe com filhinhos, né? A gente pula na água e espera passar o banzeiro. Depois entra de novo para dentro da canoa. Bom, nós estamos falando muito do rio e na mata, como é ir fazer a obra, evangelizar, para alcançar alguma comunidade dentro da mata. Quais são as exposições, como é o cotidiano? Primeiro que é gratificante ir em busca dessas pessoas. E existem riscos? Os riscos já teve experiências? são diversos, né? Dos menores insetos, animais peçonhentos, como cobra, já fomos errados várias vezes pelas cobras peçonhentas, né? Quando a gente menos esperar, a gente sentia aquilo bater na calça e que a gente olhar para trás, as serpentes tinham errado a perna, né? E outras situações aconteceram de a gente andar em varadores, né? E pisar em locais fofos, quando a gente olhar, a cobra estava lá, enrolada, né? Animais bem peçonhentos, né? Surucucu, cascavel e outras cobras que são muito perigosas e até chegar à cidade seria difícil escapar da morte, né? E o Senhor Deus nos tem livrado todo o tempo desses animais peçonhentos. Eu só sei lhe dizer uma coisa, o Deus que chama, o Deus que envia é o mesmo Deus que cuida de nós, aonde quer que nós vá. Aqui eu estou vendo material que o senhor... É o senhor mesmo que faz? Não, é o meu irmão que faz. Irmão. É um meio de sobrevivência. Isso aqui ajuda na manutenção. Vocês têm uma manutenção pela parte da igreja, certo? Mas isso aqui, a obra é bem maior. Concorda? Isso aqui é um dos meios de sobrevivência, né? Que ajuda na renda familiar, ajuda aí a sustentar obreiros no campo, na cidade, em qualquer outro lugar, né? E se vocês puderem nos ajudar, compre. Olha, é quase original, viu? Olha só, serve bem, muito parecido. Muito bem feito. Né? Muito bem feito, bem trabalhado. Olha só, o ruela, que conhecemos como tambaqui.
Até as escamas, ó, são bem trabalhadas. A pintura no seu modelo quase que original, tá? A quem tem restaurante aí, né? Poderia ajudar na obra. Isso incentivaria o nosso trabalho missionário também no campo, tá? E a sobrevivência de obreiros. Quais são, para nós já estamos partindo para o final da nossa entrevista, quais são as conquistas que lá o senhor alcançou, o senhor, a pastora, a família, que a igreja tem alcançado na comunidade? Eu posso lhe dizer que nós chegamos em algum dos campos, que a gente já mudou alguns campos, e teve campos nós chegarmos e só ter uma família congregando já há mais ou menos uns 4 meses, que essa única família também nem ia ao culto mais porque as igrejas estavam fechadas. E aí o Senhor Deus nos mandou para lá. E hoje, se vocês verem a lindeza que é a igreja e a lindeza que está a obra que o Senhor Jesus realizou naqueles locais, é assim gratificante. Nem o dinheiro, nada pode pagar isso, mas só em vermos aquele povo hoje alegre, congregando, a igreja pronta, o povo ali adorando ao Senhor, isso é gratificante. Curas, milagres, maravilha, né? Batismo com o Espírito Santo, Deus tem feito salvação inúmeras, que é difícil até de contar, mas eu lhe digo uma coisa, não existe nada mais gratificante de que trabalhar para o reino de Deus. Pastor Lemberg, do município de Beruri, qual comunidade? Itapuru. Pastor Lemberg, deixe sua palavra para aqueles que hoje sentem o mesmo amor e paixão que um dia lhe fez sair aos campos. Eu não sei quantos lembram de um Cojaade que houve em Manaus, há muitos anos atrás. E exatamente o preletor desse Cojaade foi pastor Gessé Maurício. Eu estava naquele Cojaade, na época eu desejava muito ser missionário. E eu não sabia que Deus estava me preparando naquela presente data para ir hoje estar no Rio Purus, né, fazendo o trabalho do Senhor. E naquela época eu fui alvejado pelo Espírito Santo a amar a obra missionária e o meu coração ardeu. E desde lá passei a amar. E o Senhor Deus, no tempo certo, me chamou ao ministério. E hoje eu estou aqui trabalhando e eu digo aos jovens, não deixe de amar a obra missionária. Não deixe mesmo, porque se você soubesse o quanto é gratificante trabalhar para o reino, o quanto é importante trabalhar para Jesus. Às vezes a gente pensa que trabalhar no campo, no interior, porque é difícil. Não é que seja difícil, não é que seja doído, não. A dor, o sofrimento, nada disso tem valor diante do que é gratificante pelo que Deus faz, as curas, os milagres, a salvação, as libertações. Tudo isso cobre qualquer tipo de sofrimento, o amor pela obra e o que Deus faz na obra. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Trilha Missionária vai se despedindo aqui, hoje com esse testemunho tão impactante e que anima tanto o coração. Fica na paz do Senhor, fica na paz do teu Deus. Pai do Senhor. Deus abençoe. Não esqueçam da obra missionária. Orem por nós. Precisamos dessa corrente de oração. Não solte a corda. Continue segurando a corda, ainda que venha doer o seu joelho ou as suas mãos. Segure a corda, que nós estamos lá, tentando pegar a mão de outros que estão tentando se afogar. Deus abençoe. Um abraço. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu corpo. Quando a gente fala de água mineral e refrigerantes, lembra logo dos produtos Magistral. Você pode comprar todos os produtos Magistral direto da fábrica. Por intermédio do Yara Delivery, basta ligar para o número 21 23 05 27. Se preferir via WhatsApp através do 99627 9630. Água Yara e produtos Magistral no Trilha Missionária.
Agora nós vamos para um breve intervalo. Continue ligado na programação das Boas Novas e logo, logo nós voltaremos com o programa Trilha Missionária. Regressando ao Trilha Missionária, e uma pergunta. Você já recebeu uma correspondência que te tocou? Você vai ser tocado e vai ficar emocionado com a nossa história agora da Carta das Missões. Como resumir os fatos e sentimentos durante e após um ciclone? No país de Moçambique, a cidade da Beira foi atingido dramaticamente pelo ciclone Idai. Por alguns dias, a rotina foi sacudida pelo vento de modo que era difícil saber até qual era o dia da semana. Os dias seguintes pareciam todos iguais. Dormia-se pouco, acordava-se entre 4h30 da madrugada para catar água, e o tempo que sobrava era para limpar a casa, fazer curativo em vizinhos, cozinhar para um grupo de pessoas. Talvez a palavra que defina melhor aquele período seja caos. O cenário era desolador. Postes no chão, árvores arrancadas pela raiz e quase tudo destelhado. Muito lixo na rua, águas paradas, um cenário propício para doenças. Foram dias de muito trabalho físico e fiquei tão cansada que dormir tornou-se um desafio. Quando era por volta de 00:30, o vento acalmou um pouco e todos pensávamos que já tinha acabado. Começamos a agradecer a Deus e de repente o vento mudou de posição e recomeçou ainda mais violento. Nesse momento as janelas do meu quarto também se foram e já não havia outro canto seco e seguro que podia se ficar, senão ao lado da mesa na sala de jantar, sentada no chão, encostada numa parede. Não se dormiu naquela noite. Apenas oramos e esperamos a tormenta passar. O sol se recusou a aparecer por dias, e sem telhas e sem janelas a água continuava a entrar. Tivemos que improvisar e pôr plásticos nas janelas e esperar o sol e o socorro do alto. O socorro veio alguns dias depois, através de um avião da missão MIAF, que veio do Quênia. Recebemos lonas para cobrir as casas, remédios e alguns mimos. Que bênção! Obrigada a todos pelo apoio, as orações e as contribuições. Missionária Maura. Histórias de livramentos são múltiplas, são muitas que se repetem na nossa vida, na sua. Tenho certeza que você já teve alguma. E hoje você vai olhar, poder ver, poder estar naquele momento em que aconteceu. Porque quem vai nos trazer isso, testemunho, é o pastor Tiago, do livramento que o Senhor possibilitou a ele e a sua família. Fique com o quadro Estarei Convosco. Quando o barranco cai, quando a tempestade chega e os assola no meio do rio, quando o encontro com os perigos das matas se torna inevitável, não há para onde correr, não há força humana para socorrer. No instante crucial entre o viver ou morrer, a esperança se apresenta na firmeza de uma promessa: estarei convosco. Este é o testemunho de homens e mulheres que se atreveram a responder: eis-me aqui, envia-me a mim, confiando unicamente na firmeza das palavras declaradas em Mateus 28:20. Estarei convosco. Quero contar uma situação que nos aconteceu, um testemunho, um livramento, né? A qual o Senhor nos proporcionou, que nós estávamos agora nessa cheia que teve, que as águas já estão baixando, e por ser várzea o nosso campo, a água quase alcança o piso de cima da casa pastoral. Ficou faltando mais ou menos uma chave. E nós estávamos tomando banho, eu, a pastora e a nossa filha de 1 ano e 4 meses. E de repente a pastora grita dizendo que vinha uma serpente ao nosso encontro, né?
E quando eu chego a ver a situação da serpente, ela deu uma desviada no momento que ela me viu chegando, né? Então isso é um livramento de Deus na nossa vida, né? Porque se caso, por acaso, ela nos tivesse atacado, mordido, né? Teria consequências graves, né? A gente teria que vir à cidade, porque apesar de termos um posto de saúde na comunidade, o recurso não é suficiente para uma mordida de uma serpente, né? Então a gente ficou muito nervoso, ficamos com muito medo, né? Por conta da nossa neném, da nossa filha, né? De 1 ano e 4 meses, e a gente ficou preocupado, né? Já bem cuidadoso, bem atencioso já, né? Para que não acontecesse novamente um fato desses, né? Então, apesar de ser longe a localidade para a gente sair de lá para cá, poderia dar tempo, poderia não dar a chegar com vida, né? E acontecer algo mais grave, mas graças a Deus, Ele nos deu esse livramento, né? Deus sabe o nosso coração de nós estarmos na sua obra, na sua missão, trabalhando, ganhando vidas, né? Isso é que não nos faz desistir nem olhar para trás, né? Sempre olhar pelo lado bom da história, que é o de livramento, é as bênçãos, é os milagres, é a salvação que o Senhor proporciona a nós no campo. Estarei convosco. Encerramos o programa de hoje. Espero que você tenha apreciado e se identificado com a história de vida desses pastores. Semana que vem tem mais, onde mais testemunhos de cura, livramentos, milagres daqueles que atravessam rios e matas, sempre levando a boas novas do reino.